No, God! No! Olá, querido telespectador, tudo tranquilo? Preparados para o episódio 3 dessa obra que sempre me faz me perguntar: mas por que caralhos eu tô assistindo isso aí? Aí eu me lembro que eu tenho um canal no YouTube. Episódio 3 de Lacrolite. Como a internet já sabe, o episódio 3 também pode ser chamado de O Derradeiro. Geralmente é quando a gente estabelece um norte pra série, é onde a gente vê pra onde ela vai. E como já esperado, essa série não vai pra lugar nenhum. É igual um cachorro lambendo a própria caceta. Na realidade, essa série é um Ouroboros. Ela se alimenta da destruição, mas também é uma masturbação mental de pseudo-intelectuais de apartamento que acreditam que fazer tatuagem na cara é algum tipo de empoderamento feminino ou algum tipo de luta contra o sistema. Bom, sem mais delongas, Lacrolite, episódio 3. Começamos o episódio encontrando a nossa protagonista empoderadinha, ainda criança, usando a força para brincar com um pokémonzinho de luz ali, enquanto a sua irmã, malvadinha, empoderadinha, estava torturando a mesma criatura, já mostrando quem era quem, e também que as pessoas mantêm a mesma personalidade e corte de cabelo dos 8 até os 25 anos de idade, uma prática muito comum em todo o universo. Descobrimos que as meninas fazem parte de um convento de bruxas malucas do espaço e que vai acontecer um rito de passagem com elas, muito em breve, no qual elas vão deixar de ser empoderadinhas para se tornar empoderadas de fato. Acontece que as meninas são filhas de duas bruxas, elas têm duas mães e foram concebidas através da força, quer dizer, são filhas de partenogênese. Suas mães empoderadas fazem parte do convento maluco de bruxas do espaço e deixam implícito que as meninas empoderadinhas foram concebidas através de um ritual. E algo que eu acho particularmente bizarro e um tanto quanto desnecessário. As duas crianças empoderadinhas têm muito mais em comum com a aparência com uma das mães, principalmente porque faltam chifres na cara, como a outra mãe tem. Mas adivinha quem foi que engravidou das meninas? É óbvio que foi a mãe bruxa empoderada com chifre na cara, né? Mas elas mantiveram as mesmas características físicas da outra mãe que não teve nada a ver com a concepção. Esse detalhe eu achei meio tosco, viu? Tipo, apenas desperta dúvidas que também não serão sanadas. Fica muito mais confuso. Mas a gente tá falando de Acolyte, então a série tá mantendo a coerência em não ter coerência nenhuma. Ponto pro episódio. Ficamos sabendo que essas bruxas se escondem nesse planeta, já que elas são perseguidas, porque a galáxia não consegue aceitar mulheres empoderadas como elas. E assim, sem ironia, o episódio deixa entender isso mesmo. A galáxia não seria tão evoluída ainda para aceitar mulheres tão empoderadas assim. E para ficarem escondidas, elas resolveram esculpir um convento gigantesco feito de pedra em um dos picos mais altos de uma cordilheira ali daquele planeta. Algo muito low profile mesmo. Esse convento de bruxas malucas do espaço controla a força, só que de maneira melhor e mais evoluída do que os Jedi. Afinal de contas, elas são bruxas empoderadas. Elas chamam a força de linha e parecem ter uma relação mais íntima com a força do que os próprios mestres Jedi e Siths que conhecemos, deixando a entender cada vez mais que a força seria uma entidade feminina. Parece que a força é, na realidade, uma linha natural, alguma coisa do destino, ou alguma coisa assim, né? Vai entender o que esse povo quer dizer. Mas o que importa é que essa linha traçou o destino de Star Wars. E aparentemente, Guerra nas Estrelas virou um High School Musical e um convento de bruxas malucas do espaço, com direito a um coralzinho de bruxas empoderadas, fazendo um ritual maluco, dancinhas e uma música de empoderamento feminino, que nos gerou não apenas uma das cenas mais cringes de todo o universo Star Wars, mas talvez de toda a história da Disney. Senhores, com vocês, o coral das bruxas malucas do espaço. Nossa, que bosta! Se você for pensar bem, esse coral de bruxas malucas do espaço é apenas um bando de mulher balzaquiana ali tendo um colapso mental, o que não é algo tão incomum assim, né? E é assim que a gente descobre que a força é muito melhor controlada por bruxas do espaço que cantam do que pelos mestres Jedi. Que roteiro mequetrefe, hein? E através desse ritual, eles alcançam o mais alto grau de conhecimento da humanidade: fazer uma tatuagem na cara.
que ainda é um pouco superior a fazer a tatuagem com o nome do ex. Definitivamente, um poder jamais visto. No momento em que as bruxas iriam fazer uma tatuagem no rosto de uma criança de 8 anos, o patriarcado Jedi interrompe brutalmente aquela bela celebração. Então uma discussão começa, em que as bruxas acusam os Jedi de só estarem atrás das crianças, na realidade, de roubarem as crianças dos seus lares para controlar a força. E para provar que os Jedi sempre recorriam à violência, elas lobotomizam um dos padawans ali, do nada, no que os Jedi, prudentemente, pedem desculpa por ser homens e dão na mão de uma criança de 8 anos uma das armas mais perigosas de todo o universo, apontada para a testa dela, pronta para apertar o botãozinho ali e estragar o velório, né? É muita prudência. Pelo que eu me lembrava, crianças e sabres de luz não combinam muito bem em Star Wars. Jedi dizem que as gêmeas empoderadas são muito empoderadas e que elas têm o direito de fazer o teste para poder se tornar uma Padawan, ignorando completamente que elas já passaram muito da idade para se tornar uma Padawan Jedi. As bruxas parecem concordar, porque afinal de contas, as crianças já têm 8 anos, naquela cultura, idade suficiente para tomar as decisões da sua própria vida. As crianças vão fazer o teste no dia seguinte, e a protagonista empoderada, percebendo que talvez um ambiente que se faça rituais noturnos, com um bando de mulher maluca cantando e fazendo tatuagem na cara de crianças, não seja um ambiente muito saudável para se desenvolver e crescer. Então ela concorda em ir fazer o treinamento lá no planeta dos Jedi, deixando a irmã gêmea antagonista empoderadinha, muito bravinha, muito nervosinha. E quando elas se confrontam, a irmã gêmea empoderadinha do mal demonstra ser realmente uma psicopata, porque para impedir que a nossa protagonista empoderadinha vá embora com os Jedi, ela nos diz que vai matar a menina, simplesmente, porque aí ela nunca vai deixar o convento, e absolutamente do nada, ela pega um lampião e taca fogo na pedra. Ela taca fogo na pedra, o que tá me fazendo pensar, talvez o verdadeiro empoderamento dessa série seja o do fogo, que pega fogo no espaço, pega fogo na pedra. Quando a menina consegue sair do seu quarto, nós vemos que todas as bruxas morreram sem nenhum sinal de ferimento, queimadura ou nenhuma pedra ao redor delas ali. Elas simplesmente morreram. E o convento inteiro tá pegando fogo porque a menina jogou um lampião na parede. E as pedras estão rachando no meio, o convento tá desmoronando, começou um terremoto, tá chovendo fogo do céu, tudo porque a menina jogou um lampião na parede. E a irmã gêmea do mal psicopata ainda acusa a menina que não fez nada de ser a culpada daquilo, antes de cair um buraco e morrer. O mestre, prudência e sofisticação, convenientemente esquece que pode usar a força para parar a menina no ar, deixa ela cair no buraco e salva apenas a irmã gêmea empoderada do bem. Leva a menina embora, deixa os corpos de todas as bruxas lá, eles não investigam nada do que aconteceu e nem vão procurar o corpo da outra menina, para ver se ela ainda estava viva depois da queda, sofrendo algum traumatismo, sendo comida viva por ratos e baratas mutantes daquele planeta que estavam se aproveitando do momento de fraqueza. Não, eles simplesmente vão embora. E depois de tudo isso, eles nos mostram que a irmã gêmea empoderadinha do mal sobreviveu à queda, mas a gente não faz a menor ideia de como, e acaba o episódio. Um lado bom de Acolyte é que pelo menos os episódios são muito curtos e também não tem muita história para ser contada, o que facilita bastante a sessão de tortura. Eu sei que há pouco tempo atrás eu disse que talvez o único objetivo da Disney seja destruir Star Wars, mas eu tô começando a achar que esses roteiristas são apenas burros, ou que pelo menos isso pesa muito no resultado final da obra. Esse episódio não foi nem algo sutil, subliminar, foi uma tentativa escancarada mesmo, primeiro, de enaltecer lá mulheres empoderadas, com toda a simbologia feminista de bruxas, wiccas, que a galáxia inteira não conseguiria se relacionar com mulheres livres e empoderadas daquela maneira, e etc e tal, não sei o quê. Mas essa tentativa da troca dos arquétipos clássicos, e não é nem a troca, é a inversão, né, arquetípica, fica muito estranha. Porque nos diálogos, as bruxas dão a entender que elas são o lado bom, que os Jedi pegam as crianças à força, que eles não entendem direito ali o que é a força em si, que usam como instrumento, uma arma e tal, e elas não. Mas no decorrer da série a gente percebe que elas são um convento ritualístico ligado a certas imagens como as duas luas, rituais sombrios, geração de criança a partir de um ritual maluco, fazendo praticamente um bebê de Rosemary no espaço. São elas que usam a força como arma para atacar os Jedi primeiro. E ainda dão toda a liberdade de escolha para que crianças de 8 anos decidam o que quiser da vida. Então, mesmo que por um lado o roteiro tente passar que elas são benevolentes, ou apenas mulheres tentando viver uma vida normal ali, por outro lado, as ações delas não condizem com aquilo que o roteiro tenta passar. E sinceramente, gente, isso aí pareceu muito um daqueles fillers de anime, sabe? Falando de uma maneira bem crítica agora, os episódios já são curtos. Você gastar um episódio inteiro pra contar uma parte da história
que nem elucidou tantas dúvidas assim, porque se a gente realmente for resumir esse episódio bem resumidinho, a gente vai descobrir que as duas gêmeas eram filhas geradas através da força em um convento de bruxas. Os Jedi tentaram pegar elas ali para elas virarem padawans. Houve um conflito, pegou fogo no convento de pedra, todo mundo morreu e uma menina foi salva. E é só isso. Não tem grandes questões ou grandes conflitos a ser desenvolvidos ali. A gente não sabe o que significa a marca na testa. A gente não sabe como é que a menina sobreviveu. A gente não sabe como é que um convento de bruxas possa ter adquirido mais conhecimento sobre a força do que os próprios Jedi. A gente não sabe muito mais coisas sobre esse convento e essa questão da linha e da força. A gente não entendeu como que elas foram geradas. A gente também não entendeu como é que os Jedi descobriram que elas estavam ali. Tudo bem, elas têm um convento no alto de uma montanha feito de pedra. E fazem rituais cantando ao ar livre, o que deve chamar um pouco de atenção. Mas nada é muito bem explicado, além de ter vários momentos descuidados, como simplesmente ir embora e deixar um bando de corpo de bruxa pra trás, deixar o corpo da menina lá, sem nem procurar se ela estava viva ainda. E não é possível que um incêndio tenha feito um templo de pedra desmoronar. Por mais que esse episódio tenha sido extremamente cringe, pelo simbolismo ali da luta das mulheres empoderadas e tal. Na realidade, cara, isso é muito triste. É triste porque tem pessoas ali, tem profissionais que dependem disso, entendeu? Tipo, você tem os maquiadores, os câmeras, os editores, o pessoal do som. A trilha sonora tá até interessante, pra ser sincero. Assim, e é triste você ver todo esse trabalho virando lixo mesmo. Lixo. É como se fosse aquela aguinha que pinga do caminhão de lixo quando ele tá chegando lá perto do ponto final, sabe? Toda aquela concentração de maldade do mundo ali que o pessoal resolveu jogar fora e virou uma amálgama de desesperança e cheiro acre. É isso, senhores. Vamos ver se alguma coisa acontece nos episódios 4 e 5, né? Alguma coisa boa, eu digo. Mas vamos ser sinceros, qual a chance, né? Deixa o seu like, compartilhe e curta. Reze pela minha sanidade mental. É isso que eu tenho pra hoje. E fim de papo.